clamor. Meus irmãos, quando você ora, Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração. Não precisa se preocupar, só entrega para Deus e descansa nele, porque na hora certa Ele vai te dar a sua bênção, na hora certa Ele vai te curar, na hora certa Ele vai abrir a porta de emprego, mas não murmura, porque quando a gente murmura, a gente bota tudo por terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu também peço muitas coisas a Deus, principalmente cura. Eu preciso ser curado, mas eu tenho que entender que a hora de Deus não é minha, e a minha não é de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, nós temos que pedir sim, mas temos que ter fé, e temos que, não podemos murmurar, esperar em Deus, porque Deus ele tem a sua hora e o seu dia. A minha hora não é de Deus, a de Deus não é minha. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender isso, eu tenho que, se eu estou orando, estou entregando para Deus, eu tenho que descansar, nós temos que descansar. Como que nós vamos receber a bênção se nós começarmos a murmurar, começar a falar? Não tem como. Mas esse homem, ele se prostrou-se diante de Jesus, ele teve fé, porque ele se prostrou diante de Jesus, rogava que Jesus curasse. Oh, glória a Deus, aleluia. E Jesus, meus irmãos, ele é misericordioso. Jesus, ele é misericordioso. A gente pede, e ele nos dá a bênção, só depende da gente, só depende de nós. Quando a gente pede com fé, as coisas mudam. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. Aleluia! 12 anos, aquela mulher tinha gasto todo o seu dinheiro, a Bíblia tinha gasto todo o seu davês, ou seja, todo o seu dinheiro, ela gastou. E nenhum médico pôde curá-la. Por quê? Porque para o médico era impossível. Mas ela foi ter com Jesus, e tocou na hora da veste de Jesus, e na mesma hora estancou o fluxo de sangue. Na mesma hora ela foi curada. Por que ela foi curada? Mediante a fé dela. O texto não diz o nome dela, mas fala da fé. Assim é esse homem, esse leproso que chegou até Jesus. Ele teve fé, e por isso que ele recebeu sua bênção. E eu tenho certeza que na hora certa eu vou receber minha bênção, os irmãos também vão receber a sua bênção. Só depende de você, só depende de nós. Nós temos que pedir a Deus e temos que descansar nele. Amém? Meus irmãos, Jesus morreu de grande compaixão pelo aquele homem, porque Jesus viu a fé daquele homem. Ele viu a fé daquele homem. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus morreu de grande compaixão e curou aquele homem. Curou aquele homem, ele ficou limpo daquela lepra. Meus irmãos, naquele tempo não havia cura para a lepra. E muitas vezes também a gente estamos doentes espiritualmente. Oh, glória a Deus. Muitas vezes nós está doente espiritualmente. A gente não consegue caminhar, começa a vir um desânimo, né? Então, só quem pode curar espiritualmente é Jesus, é Deus, só Ele. Então nós temos que conversar com Ele, orar, pedir a Ele, para Ele nos curar. Porque quando a gente começar a orar, pedir a Deus, com certeza Ele vai atender o nosso pedido, Ele vai nos curar. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Só depende de nós temos que saber pedir, nós temos que saber pedir e saber esperar em Deus. Muitas vezes a gente quer botar o boi na frente, a carroça na frente dos bois, mas não é assim. Nós temos que pedir a Deus e descansar nele, porque na hora certinha Ele vai dar a minha bênção, Ele vai dar a sua bênção, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse homem estava lotado de lepra, lotado, e naquele tempo ele ficava isolado de todo mundo, de todos. Quando a pessoa se aproximava dele, ele falava: não chega mais perto, nós estamos com lepra. Mas só que quando ele conheceu Jesus, quando ele chegou até Jesus, Jesus abriu a porta para ele. A vida dele era uma vida miserável, passou a ser uma vida reta com Deus, porque ele foi curado. E o versículo aqui 14 fala: eu ordenou-lhe que ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferecendo pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Só, meus irmãos, que ele não aguentou.
foi tão grande na vida dele que ele começou a falar o que tinha acontecido com ele. E o versículo 15 vai dizer: porém a tua fama se propaga ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curado das suas enfermidades. Então, meus irmãos, a fama de Jesus cresceu mais ainda. E muita gente procurava Jesus para ouvir a palavra e ser curado. Agora, meus irmãos, eu vou falar uma coisa. Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11, não para a memória, né? Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem pessoas que é curada, recebe a bênção, mas depois não volta mais. Quantas pessoas entrou aqui nessa igreja aqui, Deus abriu a porta de emprego e sumiu daqui? Ou seja, a pessoa mal agradecida com Deus, a pessoa que não reconheceu, veio aqui para receber a bênção, mas depois que recebeu a bênção foi embora. E meus irmãos, Jesus sabia daquele 10 leprosos que nós não ia voltar para agradecer, mas mesmo assim ele curou, e é assim que ele faz. Mediante a nossa fé, meus irmãos, a gente pode tudo. A gente é curado de pressão alta, de diabetes, não importa a doença, mas quando a gente tem fé e espera com paciência desse Deus maravilhoso, desse Deus que tudo pode, tudo acontece. Até a cura vem rápido. Mas quando a gente começa a murmurar, a cura demora, não vem. Muitas vezes tem pessoas que não é curada porque murmura, não consegue esperar com paciência no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ô meus irmãos, eu tenho uma paciência. Antigamente eu não tinha paciência, hoje em dia eu tenho uma paciência. Eu peço a Deus, até esqueço, porque se eu entreguei para Ele, eu tenho que descansar nele. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus está sempre nos observando, olhando, né? Aí na hora certinha, quando você começa a pedir, na hora certa Ele vai te dar. Mas quando você pede e murmura, Ele não vai dar, porque Ele fica triste. Ele fica triste. Então, meu irmão, nós possamos ter a fé, nós possamos esperar com paciência no Senhor, porque Ele sim sabe a hora que nos deve dar a bênção. Meus irmãos, muitas das vezes tem coisas que a gente pede que Deus não vai dar, mas não podemos murmurar. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele sabe se a gente for, se Ele der aquela bênção adiante, a gente lá na frente vai desviar do caminho. Então Ele sabe de tudo, não podemos criticar Deus. Sim, podemos sim continuar a cultuar esse Deus maravilhoso e glorificar Ele cada dia mais, porque Ele sim é digno de toda a honra e toda a glória. Agora pertence a Ele. Meus irmãos, Deus sabe tudo, não sabemos nada. Então, quando entregar algo para Deus, descanse no Senhor Jesus Cristo. Descanse no momento certinho que vai receber a sua bênção. E também não fica triste com receber não, porque a bênção não é para receber essa bênção, mas Ele vai te dar uma bênção melhor ainda. Então, por isso que nós temos que ser gratos com Deus, ser grato com Ele, porque Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. Meus irmãos, muitas das vezes a gente critica, a gente fala, né? Outra coisa também, na hora do culto, nós entramos dentro da igreja, começou o culto, nós temos que ter reverência à palavra de Deus. Nós temos que ter reverência à palavra de Deus, porque, meus irmãos, muitas das vezes a gente sabe o que pode acontecer. A gente não sabe o que pode entrar nessa porta aí, ninguém sabe. Por isso que a igreja tem que estar ligado, tem que estar em oração. Chegou numa igreja, começou o culto, é hora de ficar ligado com Deus, é hora de estar em espírito de oração, pedindo a Deus para nos guardar, para nos proteger, nos defender, porque, meus irmãos, os dias são maus, mas nós que temos a graça de Deus, nós que temos Deus no nosso coração, com certeza, a gente está atento, vigiando 24 horas, nada acontece, porque Deus, Ele nos protege. E, meus irmãos, muitas vezes pode entrar uma pessoa demoniada, de um demônio, aí a gente não está atento, não está vigilante, não está vigiando. Como é que vai ser, meus irmãos? Como é que vai ser? Essa é a pergunta que eu falo. Então, que nós possamos ficar atentos, ligados. E outra coisa, vamos espelhar nesse homem que estava cheio de lepra, porque ele sim se postou diante de Jesus, rogava que Jesus curasse, e Jesus curou. Assim, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.